Festas. Boas festas com a Altimia FM, estamos com 4 minutos depois das 10 da manhã e apostos para mais uma hora na viagem desta segunda-feira, dia 6 de dezembro. A melhor banda sonora do teu dia, música, informação e boa disposição. E porque hoje é segunda-feira, é dia de Finanças no Minuto. Hoje vamos falar sobre benefícios fiscais para empresas, é o tema central da conversa com Miguel Domingues. Finanças no Minuto, nesta manhã de segunda-feira. Finanças no Minuto. Olá Miguel, mais uma vez, bom dia. Olá Rui, bom dia. E bem-vindo à edição das manhãs da Altimia FM. Hoje falamos sobre benefícios fiscais, mas para empresas, correto? Correto. Portanto, temos aqui várias possibilidades. Não vamos tentar ser muito técnicos, mas vamos alertar para algumas das possibilidades que existem, então, relativamente a este... Sim, relativamente à questão das empresas. Nós, na semana passada, falamos relativamente a particulares, com incidência num PPR, e estamos hoje a querer dar uma abordagem, até antes que finalize o ano, pelo menos dar alguns alertas a quem é empresário, que tenha empresas, que poderá ainda usufruir, ainda tem tempo de poder tomar ações que possam levar a usufruir destes incentivos ou destes benefícios fiscais. Muito bem, então, começando pelo princípio, podemos resumir aqui, de alguma forma, alguns desses principais benefícios, Miguel? Sim, temos aqui alguns. Se calhar vamos tentando enumerar algumas das situações. Nós temos a primeira situação ao investimento. Existe benefícios fiscais para quem faça investimento, e houve um benefício fiscal extraordinário no âmbito Covid, que no fundo vigorou ainda em 2021, vigorou em parte 2020 e 2021, e que o investimento que fosse efetuado durante este período teria uma determinada percentagem de dedução à coleta, ou seja, quando nós falamos de dedução à coleta, tem a redução direta no imposto. A coleta, basicamente, isto para aquelas pessoas que tenham noção, quando estamos a falar em coleta, estamos a falar do montante base sobre o qual vai incidir o imposto, ou o que é o montante do imposto. Portanto, tudo que deduzirmos aí significa menos dinheiro que temos que pagar de impostos. Dentro da legalidade, obviamente, e aproveitando os 349 benefícios fiscais que estão previstos na nossa legislação, e, portanto, que são muitos, e estes são apenas alguns. E, portanto, nós temos aqui o crédito fiscal extraordinário, que tem a ver que tem a ver com o Covid, especificamente, mas também com o investimento produtivo, ou seja, aquelas indústrias ou outras empresas que investem em sistemas produtivos, parte desse investimento, há uma percentagem desse investimento que pode ser utilizada depois para reduzir o montante do imposto a pagar. Muito bem. Crédito fiscal extraordinário, mas também benefícios fiscais contratuais ao investimento. Ao investimento, exatamente, ao investimento produtivo. Aqui, quando falo em investimento produtivo, é nós estarmos focados mais na produção em si, não ao tipo de investimento, mas ao investimento produtivo. Basicamente, isto é dar um incentivo a que as empresas investam no aumento da capacidade produtiva, ou no aumento da eficiência da capacidade produtiva. E com isso possam então obter benefícios fiscais. Claro, é um incentivo, basicamente é isso. Como é que funciona o incentivo? Se eu invisto 100 mil euros na capacidade produtiva, X% desse investimento é deduzido ao imposto final que eu pago. Se eu tinha que pagar 30 ou 40 mil euros, posso ter que pagar, imagine, se a taxa é 25%, eu investi 100 mil, 25 mil euros, eu posso abater aqui uma percentagem ao montante do imposto que eu teria para pagar. Há aqui um imposto em particular, ou aliás, um incentivo em particular, que o Miguel aprecia bastante, que é o CIFID 2. O CIFID 2, exatamente. Tem belíssimos benefícios também, não é? Eu diria que isto é, evidentemente, que eu reconheço que o horizonte deste benefício é para a empresa já tem alguma liquidez, até que normalmente incide para investimentos superiores a 100 mil euros. E eu explico porquê. O CIFID 2 basicamente é um incentivo às empresas investirem em investigação e desenvolvimento. E isto pode ser feito de duas formas. Entre a forma tradicional, que eu diria que é a forma tradicional, que é nós próprios estamos a fazer desenvolvimento, investigação e desenvolvimento, e então estamos a utilizar recursos humanos qualificados, estamos a comprar equipamentos para fazer investigação e desenvolvimento, estamos a comprar algumas coisas para investigação e desenvolvimento, e estamos a fazer esse investimento. Mas existe uma outra situação prevista na lei que eu acho que é extremamente interessante, que tem a ver com que existem fundos
que são chamados fundos de investigação e desenvolvimento. Alguns bancos comercializam isto, há instituições financeiras que comercializam isto, e que uma aplicação nesse fundo é equivalente a um investimento em investigação e desenvolvimento. Ou seja, uma empresa que tenha liquidez e que aplique 100 mil euros neste fundo vai buscar 82,5% de redução ao imposto. Para que tenham noção, imagina uma empresa que tinha para pagar 80 mil euros de IRC respeitando ao ano 2021. Se aplicar 100 mil euros nesse fundo, vai pagar zero de IRC, e além de pagar zero de IRC, ainda vai ter uma outra circunstância, que ainda vai ter um crédito de 2.500 euros. Ora, isto eu diria que é extraordinário para quem tenha liquidez em termos de fazer um bom investimento. Porque repara, um investimento que tem uma rentabilidade no primeiro ano de 82,5%, dificilmente tem. Está bem que ele pode ter risco, mas mesmo que tenha risco, imagine que utópico, que esse investimento tenha um risco total, que se perca o dinheiro todo, que é utópico. No fundo seria sempre para o Estado, caso efetivamente, seria sempre imposto caso tivesse que pagar. Não, é que, imagina, é uma perda para a empresa desses 100 mil, que depois teria uma redução de 21% no IRC e que superaria os 100%, ou seja, os 82,5% mais a poupança de IRC, no caso de uma perda total, iria ser superior a 100%. De qualquer das formas, um investimento dessa natureza, Miguel, neste incentivo, neste fundo, poderia ser resgatado? Em que condições é que poderia ser resgatado? Ele pode ser resgatado, mas normalmente tem que lá estar um período mínimo, mas ele pode ser resgatado e o período mínimo são 5 anos. Muito bem. Portanto, aqui mais uma belíssima oportunidade para quem tenha um fundo de maneio interessante. Sim, para quem tenha liquidez, porque atenção, não vamos estar a discutir, e eu tenho conhecimento disso, há empresas com alguma liquidez e com rentabilidades interessantes que têm que pagar estes montantes e que muitas vezes desconhecem esta possibilidade. O que é que normalmente estes fundos só têm, eu diria que só têm unidades de 100 mil euros. Ou 50 mil. Há fundos que também têm unidades de 50 mil, mas o mínimo a adquirir são 2 unidades, ou seja, o mínimo de investimento são 100 mil. Agora, sinceramente, para quem tem que pagar IRC, isto é um investimento... Esses investimentos são feitos através de entidades bancárias? Há entidades bancárias disso ou entidades financeiras. Eu conheço algumas entidades financeiras que não são entidades bancárias, mas que têm credibilidade e que no fundo têm essa possibilidade. Não estou a dizer que o fundo não tenha risco. O que eu estou a dizer é que o risco, mesmo que ele seja extremo, da perda da totalidade do investimento, em termos de benefícios fiscais, nós vamos superar isso. Nunca perdemos dinheiro. Portanto, essa empresa que invista nisto nunca vai perder dinheiro. Muito bem, falamos de um fundo em particular para quem tem um fundo de maneio, sei lá, de 100 mil euros ou algo desta natureza. Sim. Mas há outros para quem tem fundos de maneio menores, nomeadamente o regime fiscal de apoio ao investimento, para o qual basta, por exemplo, 1.500. Aliás, não. Não, isto é até. Não, mas isto começa de pequenino. O Rui está aqui a ver até a 1 milhão. Está a ver o limite máximo, que é 1,5 milhão e não os 1.500 euros. Mas exatamente. Isto pode ser utilizado desde o zero. Eu é que vi um zero a menos. Exatamente. Os números não são o meu forte. Miguel, este é mais um incentivo, regime fiscal de apoio ao investimento. Sim, o regime fiscal é outro. Enquanto o que falamos há bocadinho, que é os contratos produtivos, este é o apoio ao investimento. No fundo também é para incentivar as empresas a fazer o investimento na generalidade e portanto isso vão ter percentagens de dedução à coleta. E portanto ela pode inclusivamente ser prolongada durante 10 anos, no caso não houver o benefício no primeiro ano, pode ser utilizado nos anos subsequentes. E só agora uma correção em relação ao CEFID, acontece a mesma coisa, ou seja, o facto desse investimento, imagino que só temos 50 mil euros para pagar de IRC e é feito um investimento de 100 mil em que temos uma poupança de 82,5, vamos ficar com crédito de IRC para o ano seguinte dos 32,5, portanto não é perdido se não for feito nessa totalidade, mas o crédito sim ficará para os anos seguintes. Muito bem, dedução aos lucros retidos e reinvestidos. Basicamente, o que é isto? Isto é um incentivo a que as empresas não façam distribuição de lucros. Evidentemente que se calhar para as microempresas, que serão mais a nossa natureza, não tem tanto sentido, porque elas são é retido e portanto o benefício é pequenino, mas a realidade é que existem muitas empresas que fazem distribuição de lucros. E neste caso, se o retém e depois é reinvestido essa retenção através de capitais próprios, vai ter um benefício fiscal nessa situação.
Remuneração convencional do capital social. Basicamente, isto tem palavras mais comuns. Se fizer um aumento de capital e esse aumento de capital for em dinheiro, vai ter um benefício fiscal equivalente, eu posso dizer, mas equivalente a mais ou menos 7%. Portanto, é também uma boa possibilidade. Quem queira fazer uma incorporação ou quem tenha capital para poder fazer, se fizer por aumento de capital, diretamente ao aumento de capital social, vai ter um benefício fiscal que vai reduzir o montante a pagar nos anos futuros. Outra das possibilidades é o mecenato. Eu posso ser a parte que recebe. A parte que recebe, não pode ser. Atenção, para o mecenato tem que ter uma circunstância normalmente que tem a ver com o Estatuto de Utilidade Pública, de instituição de utilidade pública. Portanto, para fazer eu faço serviço público, Miguel. Mas isso eu não estou a dizer que não faça. Eu também sei que está a brincar. Eu sei que faz serviço público. Agora, até pode fazer serviço público e ter o título tem que certificar de instituição de utilidade pública. Mas portanto, sim, voltando ao tema sério, uma empresa que faça mecenato para uma entidade de utilidade pública repara, tem benefícios. Investe 100 e vai deduzir nos impostos 130 ou 120 ou 150, depende da questão que é. E, portanto, essa empresa está a fazer duas coisas não só, que é fazer no fundo, a sua política social de apoio a questões culturais e ao mesmo tempo está a tirar um benefício fiscal. Porquê? Porque se eu der 100 e tenho um benefício de 150, na prática eu não estou a dar 100, estou a dar 50 ou 60 só. Muito bem, e por fim, porque há muitos, como o Miguel aqui disse. Sim, há muitos. Um número sem fim. Por fim, destacamos o benefício fiscal relativo à instalação de empresas nas regiões do interior. Do interior, que eu acho também interessante porque há benefícios especiais, especificamente levados a empresas que se localizem no interior. Viana do Castelo cidade não corresponde a essa região, mas existe dentro do distrito de Viana do Castelo muitas freguesias e muitos concelhos que estão inseridos na definição de empresas no interior e que podem beneficiar disso. E não é por acaso que existem até empresas com alguma dimensão que aproveitam este benefício para se instalar em polos um bocadinho fora desta situação, como por exemplo Polo de Valença e outros assim, porque tem depois uma taxa de redução de IRC significativa. Existe aqui um outro ponto que nós falamos na semana passada, só para concluir, que tem a ver com os PPRs. Os PPRs nas empresas, sob determinadas circunstâncias, também são dedutíveis ao imposto a pagar. Ok? E portanto isso pode ser também outra medida interessante que as pessoas possam pensar e possam saber utilizar. Informem-se, porque têm determinadas condições, mas a realidade é que o próprio PPR tem isenção de segurança social e pode reduzir o IRC a pagar neste final do ano. Muito bem, aqui algumas dicas nesta reta final de ano para poderem ajustar e investir, digamos assim, de forma a minimizarem o imposto, sim, o encargo com o imposto sob uma forma correta, de uma forma correta, não é? Naturalmente, sem malabarismos, é a palavra que me faltava de facto. Miguel, um minuto para resumir isto. De que forma é que podemos dizer aos nossos ouvintes, para quem não acompanhou a conversa na íntegra, que há aqui diversas soluções em termos empresariais para fazer baixar o valor a pagar de IRC lá para junho ou julho do próximo ano? Sim, nós estamos aqui basicamente dentro dos estatutos de benefícios fiscais. Existem um sem número de benefícios que afeta nomeadamente a questão das empresas e não vale a pena entrar aqui muito por detalhe, mas a realidade é que determinados investimentos, a aplicação em fundos de investigação e desenvolvimento, aumento do capital social e investimentos em regiões mais favorecidas podem trazer benefícios de redução de IRC bastante interessantes, obviamente para empresas que seja relevante o pagamento do IRC e que, portanto, através destes investimentos consigam aproveitar uma redução significativa do montante a pagar de IRC. Tanto no próximo ano como, eventualmente, ter reporte para os anos seguintes. Acumular para próximos anos. E tenho certeza que a Census também poderá dar uma ajuda aqui a alguns empresários que estejam com algumas dúvidas ou que esta conversa possa até suscitar interesse em alguns dos temas. Vale a pena contactar o Miguel, naturalmente, através da Census, uma empresa da Nevageste Grupo que, de resto, fornece este conteúdo semanalmente. Miguel, foi um prazer mais uma semana. Voltamos na próxima semana, seguramente com mais temas de interesse aqui na edição do Finanças
Finanças no Minuto. Muito obrigado, Rui, e até para a próxima semana. Até à próxima semana. Miguel Domingues, CEO da empresa Census, uma empresa na Evageste Group. Uma oferta então de mais um conteúdo nesta semana. Se não ouviram na íntegra, vale a pena ouvir em radioaltominho.pt ou então através das redes sociais. Finanças no Minuto. Uma oferta Census, uma empresa na Evageste Group. Estamos com 19 minutos depois das 10. Alto Minho. Alto Minho. Já a seguir temos nem mais nem menos do que 40 minutos de música sem parar.